primeira coisa que nós fazemos no nosso plantio é ter que encontrar as sementes. E aí, Abraão? E aí a gente vai para o nosso reflorestamento, coleta as sementes que já estão prontas, que a gente chama de maduras, né? E traz aqui para esse espaço onde a gente deixa elas secarem, para que a gente possa em sequência fazer o armazenamento. Algumas delas são muito fáceis, como por exemplo aquela dali, ó, ela só tem que secar um pouquinho para diminuir a umidade e a gente já armazenar. Ou no caso do xixá, do flamboyant ou do jacarandá, que a gente precisa esperar ela abrir para a gente poder guardar, tirar ela do fruto e tá guardando. Como é a produção das nossas mudas? Abraão, como é que a gente primeiro prepara a terra? A gente faz a correção do solo com calcário e aí a gente corrige a nutrição com alguns adubos que a gente coloca junto. E para deixar a terra mais fofinha, a gente coloca substrato. E aí, logo em seguida, a gente já enche os saquinhos e traz aqui para as bancadas para depois estar produzindo as mudas. E para produzir essas mudas, a gente tem que pensar no tipo de árvores que a gente vai plantar. Conta pra gente, Abraão. Bom, a gente usa aqui um misto de árvores, né? Cada lote ele sai com aproximadamente 80 espécies. A gente tem árvores aqui que são chamadas de primárias, são aquelas que vão emergir primeiro e vão fazer sombra para as secundárias que vão vir em sequência. Essas primárias ela tem um ciclo de vida mais curto do que as outras, porque a gente vê muito na floresta, né? Algumas árvores que caem, porque ela cai para abrir clareira para que as outras possam emergir. E agora, por fim, conta pra gente como é que é a preparação das sementes para que elas consigam germinar e nascer e se tornar essas árvores aqui. Bom, Patrícia, tem algumas sementes que elas não precisam fazer a quebra de dormência, que a gente chama que são sementes que são mais rígidas e elas são um pouco mais difíceis de germinar. Eu vou até mostrar uma aqui para vocês, ó, que é a semente do angico. Ó. Só de ficar em cima da terra, ela já começa a germinar. Essas sementes, elas têm que ser plantadas logo que colhidas. Se a gente armazena por muito tempo, a gente acaba perdendo o poder de germinação. E aí tem algumas que são um pouco mais duras, como no caso do sombreiro, do sabão de soldado, que elas são sementes mais durinhas. Aí a gente precisa colocar na água, fazer a escarificação, para depois estar plantando no substrato. Abraão, a gente não falou também da importância que tem que ter frutas, né, no reflorestamento para os animais. Conta um pouquinho aqui dessas frutas pra gente. Ó, nesse caso a gente tem as maçãs, que são essas que estão emergindo, saindo da semente. Olha a sementinha A maçã ela tem um caso específico de quebra de dormência, que a gente tem que estratificar, colocar ela na água dentro da geladeira e aí depois plantar. E já aqui do outro lado a gente tem as amoras. A amora a gente não planta de semente, a gente faz o que a gente chama de estaquia, né? Que corta um galho da planta mãe, da planta adulta e coloca no substrato para ele poder fazer a brotação. É isso aí, é assim que é a sequência do nosso plantio. Vem com a gente, esse é o Projeto Kiara.